Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, todos que estão presentes e todos que estão online. Desde já, queremos glorificar a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, na Tua presença. Um domingo que o Senhor nos concede, um domingo bonito, um domingo de sol e o fôlego de vida, só o Senhor para proporcionar estas bênçãos sobre as nossas vidas. E sabemos que no vocabulário de Deus, a palavra obrigado, ela não existe, e sim a palavra gratidão. E esta palavra que define hoje o que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas, estarmos aqui pela misericórdia e bondade do Senhor, para ensinarmos, mas também aprendermos acerca da palavra do Senhor. E eu quero louvar a Deus, como sempre quando uso este púlpito, louvar e engrandecer o nome do Senhor pela vida do nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva, nossa pastora Claudete, louvar a Deus pela vida também do nosso primeiro vice-presidente, pastor Osmar Goulart, missionária Valquíria Salinas, sua esposa, nossos pastores que têm, pela misericórdia do Senhor, nos abençoado, direcionado, concedendo a oportunidade de servir no ministério, e isso para mim é muito grato. Louvo a Deus também pela vida dos nossos companheiros, superintendentes da nossa escola bíblica dominical, pastor Marcos Salinas e o nosso grande amigo pastor Marco Antônio Lemes, o grande Marcão, conhecido por muitos. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque estamos vivenciando dias maus, estamos vivenciando dias no qual a rede social, a imprensa, os jornais, revistas, comunidades, pessoas, estamos vivenciando um período de uma pressão muito grande no que diz respeito ao nosso psicológico, que diz respeito à igreja do Senhor. Nós temos passado por restrições através de decretos, e o tema da nossa aula, que é o tema da lição de número 4, dons de poder, nós vamos observar no decorrer da nossa aula, nós vamos perceber que os dons de poder, ele se faz necessário de uma forma tão real, baseado em tudo que nós estamos vivenciando, meus irmãos. Eu quero, antes de entrarmos na lição de número 4, nós estamos no segundo trimestre da nossa EBD, na revista de adultos, estamos trabalhando com um tema, como antecedeu o pastor Marcos Salinas, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. A lição de número 1 tem o tema, e deu dons aos homens. A lição de número 2 tem o tema, os propósitos dos dons. A lição de número 3 tem o tema, dons de revelação. E hoje nós vamos abordar sobre a lição de número 4, dons de poder. Nós vamos, antes de nós explanarmos acerca dos dons de poder, eu quero ler o texto áureo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículos de número 4 e 5. Diz assim o texto áureo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui no texto áureo, só para que os irmãos entendam, Paulo está querendo dizer
Nós sabemos que existiram muitos evangelhos, até mesmo apócrifos, né? E Paulo está aqui dizendo o seguinte: evangelho tem que ser demonstração do poder de Deus. Mas qual o foco e qual o objetivo de Paulo em dizer essa narrativa bíblica, que o evangelho tem que ser poder de Deus? Qual é o propósito, qual é o foco, qual é a direção? Ele está querendo dizer que tem que ter o poder de Deus, não somente para o benefício da comunidade cristã, da igreja de Cristo, mas para que o ímpio, o pecador, ele venha ver que existe um Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas. Nós sabemos que Paulo, ele tem como referência Cristo. A direção da vida de Paulo, os pensamentos, as ações, as intenções e os propósitos do apóstolo Paulo sempre foram pautados nas atitudes de Jesus Cristo. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, que revolucionou o judaísmo, quando Paulo usa essa expressão, ele está querendo dizer, Cristo, ele não veio pregar filosofia. As nações já conheciam os filósofos como Platão, as nações conheciam Aristóteles, Heródoto, tantos outros filósofos. Ele não veio apregoar coisas filosóficas. Ele veio pregar o poder de Deus. Nós sabemos que o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, essas religiões eram fortes na época de Jesus. Porém, queridos, Jesus Cristo fez com que o judaísmo fosse reconhecer e ver que mensagem, evangelho, tem que ter poder de Deus. Evangelho tem que demonstrar que o Senhor, Ele é poderoso para curar. O Evangelho, ele tem poder de demonstrar que Deus tem o poder de ressuscitar mortos, curar, ressuscitar, abençoar. Então Paulo aqui no textuário, ele está chamando a atenção nesse sentido. E nós observamos, nós vemos que quando Jesus Cristo revoluciona o judaísmo, vocês observam quantos milagres, prodígios e maravilhas Jesus Cristo realizou. A água em vinho, acalmou a tempestade, paralítico andou, morto ressuscitou, demônios foram expulsos no nome de Jesus. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: evangelho tem que ter poder de Deus. A verdade prática vai dizer assim, vocês que estão acompanhando presencialmente e os irmãos também que estão acompanhando online. A verdade prática vai dizer assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. A leitura bíblica em classe, como eu já disse anteriormente, sobre uma das aulas que nós tivemos, o dom da revelação, vocês vão observar que aqui na nossa leitura bíblica em classe está mostrando um dos dons da revelação. A leitura bíblica em classe que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4 e do 9 ao 11, que vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Agora observam o tema da nossa lição, que é os dons de poder. Aqui está inserido os dons de poder. Ele vai dizer: e a outro pelo mesmo Espírito a fé. O primeiro dom de poder, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. O segundo dom de poder. Observam que a expressão está no plural, os dons de curar. Nós vamos explicar mais para frente o porquê dessa expressão no plural. E a outro, operação de maravilhas, o terceiro dom de poder. E a outro, a profecia, que aí nós estamos falando do dom da elocução. E a outro, o dom de discernir os espíritos. O dom de discernir os espíritos é a lição anterior, que é os dons de revelação.
e a outro a variedade de língua, mais um dom de elocução, e a outro interpretação de línguas, outro dom de elocução. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui há uma chamada, há uma advertência na introdução que diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com frequência? Vale ressaltar que a igreja de Cristo, a nossa igreja, ela é uma igreja atuante, e os dons de poder são existentes. Na introdução está querendo dizer é o seguinte: há somente uma falta de frequência, é isso que está dizendo. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-o com fé e oração. O tópico de número 1 vai falar do primeiro dom de poder, o dom da fé. O dom da fé aqui, meus irmãos, há uma separação, porque muitos têm um conceito equivocado acerca do conceito de fé. A definição de fé, segundo a Bíblia, é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Esse é o conceito de fé. Mas nós vamos aprender que a fé como dom, ela não é a fé natural que todo homem nasce com ela. Aí você vai dizer, exemplifique um dom da fé. Eu tenho fé que daqui a pouco eu vou para casa almoçar. Eu tenho fé que amanhã eu vou sair para trabalhar. Eu tenho fé que hoje às 18 horas eu estarei participando do culto da família. Não é essa fé, essa é a fé natural. O conceito de dom de fé também existe uma outra circunstância, uma outra situação, que a fé não é como dom. Se nós lermos a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo de número 2, nos versículos de número 8 e nos versículos de número 9, a Bíblia Sagrada vai dizer assim: que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, esse texto bíblico está dizendo o seguinte: aí não trata-se da fé natural, aí não trata-se da fé como dom, aí trata-se da fé salvífica. A fé salvífica é toda aquela que nós reconhecemos o sacrifício e a morte de Jesus. Então, como conceito de fé, vamos separar aqui. A fé natural, todo homem nasce com ela. A fé como dom, não. E a fé salvífica, o homem pode ter a fé salvífica a partir do momento que ele reconhece a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Romanos 10:17 vai dizer o quê? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então preste bem atenção. O dom de poder, um dos dons de poder que a lição está nos ensinando nesta manhã é a fé. Mas nós temos que separar que a fé, ela pode ser num contexto de dom, que nós vamos falar o que é a fé como dom. Ela pode ter o contexto de fé natural, o contexto de fé salvífica. Aí Paulo vai mandar uma carta para os Gálatas.
no capítulo 5, no versículo 19, 20, 21 e 22, ele vai dizer: ora, os frutos da carne são a prostituição, a avareza, a inveja, a mentira, as dissimulações, a ira. Aí ele vai dizer de um fruto do Espírito que também vai ter diretiva sobre a fé. Ele vai dizer: mas os frutos do Espírito são a temperança, o domínio próprio, a paz, a longanimidade, a benignidade e a fé. Então nós temos que separarmos que a fé, ela tem um contexto de dom, mas a fé também, ela pode ser uma fé natural, ela também pode ser uma fé salvífica, mas ela também pode ser uma fé como fruto. Conseguiram entender, meus irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso, por essa lição maravilhosa, por esse autor, pela nossa igreja que tem essa visão de ter a escola dominical. Vocês perceberam então que fé é simplesmente você acreditar em alguma coisa. Existe a fé, mas o conceito e definição da fé é de uma forma lato sensu, não é estrito sensu, é lato sensu. Amém, meus irmãos? E para nós entendermos um pouco mais, os exemplos bíblicos, existem muitos exemplos bíblicos do exercício da prática do dom da fé. Nós vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, ali vai demonstrar, ali vai dizer, ali contém muitas narrativas, muitos personagens bíblicos, muitos textos, muitos contextos, muitos exemplos de dom da fé. O conceito de Hebreus capítulo 11, versículo 1 já diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Olha o dom vindo aí. Pela fé, os antigos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, nós vamos aqui percorrer, vamos mergulhar no livro de Hebreus no capítulo 11. Nós vemos no versículo de número 2, que pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Agora nós vemos aqui no versículo de número 3, olha que coisa interessante da fé como dom. Pela fé, nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de sorte que tudo aquilo que a gente vê não é feito do que é aparente. Aqui nós vemos que a ação da fé, a partir do momento que nós executamos a fé como dom, nós acreditamos na teoria do criacionismo. Ele está querendo dizer aqui, essas teorias aí, do Big Bang, que nós viemos de uma explosão cósmica, essas teorias aí da evolução de Darwin, que a espécie foi evoluindo, cai por terra aqui. Pela fé, nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que tudo aquilo que se vê não é feito do que é aparente. É o dom da fé. A fé aqui, o dom da fé, é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar estas coisas que transcendem, presta atenção, a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja do próximo. Acreditar, você ter fé, que algo sobrenatural pode acontecer, que o Espírito Santo pode pegar as montanhas, levar de um lado para o outro. É dessa fé que nós estamos trabalhando nesta manhã, a fé como um dom.
A narrativa de Hebreus, no capítulo de número 4, do capítulo de número 11, e no versículo de número 4, vai dizer aí, que pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo que ele alcançou testemunho de que era justo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o Deus Todo-Poderoso, dos seus dons, os dons de Abel, mesmo morto, olha, você já viu a ação de um morto operar até nos dias de hoje? Mesmo morto, ainda fala. Sabe o que é isso, meus irmãos? É o dom da fé. Ele não fez como o seu irmão Caim, pega as frutas aí, oferece. Não, eu creio nesse Deus Yahvé, eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Os meus pais pisaram na bola, os meus pais pecaram, os meus pais na dispensação edênica da inocência no jardim do Éden erraram, mas eu não, eu vou oferecer um sacrifício maior pela fé. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar as minhas primícias a esse Deus. Sabe o que é isso? Fé, transcender o natural, é algo sobrenatural que acontece na vida do homem e da mulher de Deus. Nós vamos caminhando, nós vamos avançando, nós vamos percorrendo, e nós vamos ver outro exemplo de um personagem bíblico, um homem de Deus, chamado Enoque. No versículo de número 5 de Hebreus, no capítulo de número 11, vai dizer: pela fé Enoque foi trasladado e não foi achado, mas antes da sua trasladação, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Imagina, meu irmão, que coisa gloriosa o crente ser trasladado. Nós estamos falando de dons de poder, estamos falando da fé sobrenatural, da fé que muda, da fé que a metafísica, as coisas naturais não são palpáveis. É você enxergar o invisível no mundo espiritual para a glória de Deus, é isso. Aí eu pergunto, como eu disse na introdução da nossa aula, não é o que nós estamos precisando? É tanta informação, é a mídia que assusta, é a imprensa, é os governos, é as leis, são os sistemas jurídicos da nação. É o que eu tenho, muitas vezes quando eu tenho orado, eu falo: Senhor, os princípios que norteiam a administração pública, por exemplo, a legalidade, a isonomia, a publicidade, a moralidade, essas coisas, elas têm sido abolidas, abortadas, quando nós vemos os nossos governantes no cumprimento das leis. Está difícil para quem olha aparente, mas quem tem fé e vê o sobrenatural, essas coisas não nos atingem. É isso, é essa fé que nós estamos falando nesta manhã na nossa escola bíblica dominical, direto do nosso templo, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, no campo de Sorocaba. Enoque foi trasladado pela fé. Aí o escritor vai dizer: ora, versículo de número 6, ora, sem fé é impossível agradar o Senhor, porque se faz necessário que aquele que crê acredite que Ele é galardoador dos que o buscam. Tem que ter fé. Deus está nos permitindo nesta manhã gloriosa. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de falarmos desse tema tão importante, real e atual, e que precisamos demais para enfrentarmos os dias que estamos passando. Aí o escritor aos Hebreus, ele não para, ele fala: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam,
temeu, e para a salvação da tua família preparou a arca, e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, é muito sério o que nós estamos tratando nesta manhã. É muito sério. É muito sério. Consigam entender a direção do Espírito Santo das nossas vidas nesse ensino da palavra de Deus, esse ensino profícuo, esse ensino que pode mudar a sua vida nesta manhã, através da escola bíblica dominical. Se você estiver participando, querido, procure os dons da fé para que você viva o sobrenatural de Deus. É isso que nós estamos precisando. Olha Noé. Noé, eu vou destruir tudo, prepara a arca. Amém, amém, Deus. Eu vou preparar. Não acreditaram. Acharam que aquilo era uma falácia. Acharam que aquilo era coisa da cabeça de Noé. Pois bem, pela fé o homem vai lá e prepara a arca. Agora, um dos textos que eu mais acho bonito é o nosso pai na fé, Abraão. Nós vemos no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 8, que a palavra de Deus vai dizer que pela fé Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Lembra-se de Gênesis capítulo 12? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, Abraão, e far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Preste bem atenção, meu querido. O texto está dizendo que ele fez o que Deus falou com ele no livro de Gênesis, no capítulo 12. E pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Aí a Bíblia vai dizer que pela fé ele foi para a terra prometida, a terra da promessa. Porém, pela fé, irmãos, ele morou com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele morou em cabanas e tendas. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer: porque ele esperava a cidade da promessa, que tem fundamentos, e o artífice e construtor era Deus. Pela fé, Abraão, queridos, passou dias de lutas, dias de tribulações, dias de aflições, dias de prova, dias de sofrimento. Mas espera aí, ele acreditava no sobrenatural de Deus. É isso que a igreja de Cristo precisa. É esses dons que nós precisamos exercitar, esses dons que nós precisamos buscar. Agora, eu estou preocupado com a nossa geração, estou mesmo. Os nossos jovens e adolescentes só querem saber de Instagram, TikTok. Os nossos jovens e adolescentes só querem saber de selfie. Os nossos jovens e adolescentes só querem saber de ter perfis no Facebook, Instagram, até perfis falsos, para que quando posta uma foto, ele tenha várias curtidas. Vai um toque para você jovem, para você adolescente: busque a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque aquele que não buscar a presença do Espírito Santo, aquele que não procurar se aprofundar nos dons ministeriais, nos dons espirituais, eu vou dizer, não vai resistir. Se preocupe em se encher do Espírito Santo. Se preocupem em ter relacionamento com o Espírito Santo. Se preocupe em colocar o seu joelho, rasgar o teu coração, buscar os dons espirituais. Olha que coisa linda, os dons espirituais, eles são o dom da fé, dons de curar e operação de maravilha. Você tem noção que é isso? Mas
Por que não tem como frequência? Porque não busca. Sabe o que é isso, irmão? Não é viver como Moisés viveu. Sabe o que é isso? Não é viver como Abraão viveu. A Bíblia Sagrada vai dizer, depois que Abraão obedeceu e vai para um lugar que havia de receber por herança, você pode acompanhar no livro de Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia Sagrada vai falar que, pela fé, a sua esposa, ela, ainda fora da idade, Sarai, ainda fora de idade, por causa da fé, ela teve um filho. Aí, descendo um pouco mais no livro de Hebreus, você vai ver que pela fé, Abraão, cumprindo o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo de número 22, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, toma o teu único filho a quem amas, Isaque, e vai para uma das terras que eu te mostrarei. A palavra de Deus diz que ele pegou o seu filho e, conforme a ordenança do Senhor que pedira que ele sacrificasse o teu filho, ele foi. Ele foi até a terra de Moriá. Ao terceiro dia ele levanta os olhos e ainda vê, olha que coisa, ao terceiro dia ele levanta os olhos, ele pega o filho, obedece o que Deus pedira no capítulo 22 do livro de Gênesis, e a Bíblia Sagrada diz que ao terceiro dia ele levanta os olhos, olha isso, irmãos, e ainda vê o lugar de longe, e continua. Aí quando chega no local do sacrifício, ele deixa os seus moços que ele levou, os seus serviçais, e sobe com Isaque para oferecer o sacrifício. O que aconteceu? Deus proveu o sacrifício, e a Bíblia Sagrada vai dizer que pela fé Abraão ofereceu o seu filho Isaque, e a Bíblia vai dizer, ainda que a palavra do Senhor diz que em Isaque seria a sua descendência, ele acreditou que Isaque poderia ressuscitar dos mortos, mas ele foi lá, está na palavra de Deus. É a Bíblia que diz, pela fé, Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Porque para Moisés, as grandezas, as riquezas, os tesouros, a luxúria, as bênçãos, a glória, tudo, o poder não eram os tesouros do Egito. Mas sabe o que era? A vergonha de Cristo, o vitupério de Jesus Cristo. Ele preferiu ser chamado, abandonado, rejeitado, ser abandonado pela família real, ser maltratado com o povo de Deus, porque ele vivia como vendo o invisível. Aquilo para ele não era tesouro, para ele aquilo não era riqueza, ele não se importava com aquilo. A Bíblia diz que ele fugiu do Egito, não temendo a ira do rei, porque ele via como visse o invisível. Vocês têm noção o que é isso, irmão? É ver o invisível, não é ver o que está oprimindo, não é o que está à nossa volta, é ver o invisível. Isso é o dom da fé. E o texto vai dizer, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé atravessou o Mar Vermelho, pela fé a prostituta Raabe não pereceu, acolhendo em paz os espias. Pela fé, os muros de Jericó foram derrubados, rodeados 7 dias. Aí vai dizer, pela fé, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, venceram reinos, praticaram a justiça, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, tampou a boca dos leões, foram cerrados, apedrejados. Mas pela fé, eles passaram por tudo isso, porque eles viam o invisível. Dons de poder. Eu vou avançar porque senão não vai dar tempo. Tem mais uns 10 títulos aqui para abordar sobre os dons da fé. Eu vou avançar senão não vai dar tempo. Dons de curar é o segundo tópico da nossa lição, dons de poder. Então o primeiro dom é o dom da fé. O segundo, dons de curar no plural.
Nós sabemos que a origem das enfermidades, a origem das doenças, como eu disse anteriormente, na dispensação edênica da inocência no jardim do Éden, o pecado de Adão e Eva colaborou e ajudou e originou as enfermidades. E todas as vezes, meus irmãos, que Deus no Antigo Testamento, Ele fazia sinais, maravilhas, prodígios, todas as vezes que Ele realizava uma grande obra, Deus, no Antigo Testamento, as pessoas chamavam Ele de Jeová, porque elas temiam chamar Deus com o teu nome no original hebraico, que é Yahvé. Então as pessoas no Antigo Testamento chamavam os Deus de Jeová, e complementava com esse atributo da realização do milagre. Por exemplo, quando Deus provê, Ele provê na vida dos homens e mulheres daquela época, aí eles chamavam Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quando o Senhor abençoava, derramando a paz dele, eles falavam Jeová Shalom. Quando o Senhor estava presente, ele chamava Jeová Shammah. Quando eles viam a ação sobrenatural de Deus na nação, eles falavam Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. E quando Deus curava, eles falavam Jeová Rafa. Irmãos, qual a necessidade da igreja de Cristo hoje, na realização desses dons, na realização dos dons de curar? Irmãos, nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, procurar esses dons. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para que a cura ela venha a ser frequente no nosso meio. Nós não estamos enfrentando uma pandemia, nós não estamos enfrentando pessoas com distúrbios psicossomáticos, doenças na alma, doenças emocionais, doenças no corpo. Nós precisamos nos preocupar, porque a cura é um dos dons de poder. Por isso que há essa expressão dons de curar. Curar, dons no plural, enfermidades diversas, formas de trazer cura para as pessoas diversas. Tem pessoas que você, através do dom de curar, por isso que é a expressão dons de curar. Tem pessoas que estão com uma enfermidade, você ora, você abençoa, você profetiza, a cura ela é curada. Só que tem momentos, porque as doenças são psicossomáticas, são do corpo, são emocionais, existem momentos que você nem colocou a sua mão, você só liberou uma palavra para a pessoa é curada. Por isso, da pluralidade, os dons de curar. Existe uma corrente filosófica que vai dizer o seguinte: os dons de curar, existem pessoas que têm todos esses dons, uma única pessoa tem vários dons de curar. Outra corrente vai dizer o seguinte: não, existem pessoas que têm o dom de curar uma enfermidade e outros outra enfermidade. O pentecostal, geralmente, quando ele vai orar, você já sabe como é que funciona, né? Ele arrasta o pé, abençoa, profetiza. Mas às vezes, quer ver uma pessoa, meus irmãos, que tem os dons de curar com uma forma de conversa, de diálogo? A nossa missionária Valquíria Salinas. Eu sou testemunha, eu vivenciei no meu lar. Eu posso falar com causa e efeito, eu posso testemunhar nesta manhã. Dentro do meu lar, a pastora Valquíria, ela não impôs as mãos, ela não marchou, ela não falou em língua estranha. Ela ministrando, conversando, Deus curou o meu filho.
Dons de curar. Conseguiram entender as expressões dons de curar? Né? Pois bem, meus irmãos, nós acreditamos que o propósito de Deus nesta manhã, em nos direcionar, nos apontar, nos mostrar acerca dos dons de poder, como a fé, os dons de curar, e agora a operação de maravilhas, de uma forma tão rápida eu vou estar abordando. Mas igreja, nós precisamos buscar. Na expressão que eu falei aqui dos exemplos dos homens de Deus com o dom da fé, gente, irmãos, em nome de Jesus Cristo, você que está online, irmãos, nós que estamos aqui presencialmente, nós precisamos começar a enxergar as coisas de uma forma sobrenatural, meus irmãos. Nós estamos vendo o mar vermelho e estamos prostrados. Nós estamos vendo as covas dos leões e estamos prostrados, nós estamos parados, estamos bloqueados. Não, irmãos. Deus nesta manhã nos concedeu a oportunidade de falarmos desses dons de poder, para nos dizer: filhos, comigo tudo é possível. Comigo eu curo, eu levanto, eu transformo, eu ressuscito, eu movo céus e terras. Por quê, filho? Eu te criei, eu te formei, eu te fiz para a minha glória. Para que temer, meu irmão? Para que temer, meu irmão? Para que temer, meu irmão? Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus glorioso. O terceiro dom de poder é o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. É possível transformar a água em vinho? Não. É possível acalmar uma tempestade? Não. É possível andar por cima das águas? Não. Falando naturalmente, né? Naturalmente. Eu estou falando de operação de maravilhas, obras extraordinárias, além do poder humano. Ordem de operação altera as ordens naturais das coisas, foge do senso comum, foge do nosso raciocínio, foge da nossa racionalidade. É esse Deus todo-poderoso que deu os dons de poder à tua igreja. Ele tem poder de usar a tua vida. Ele vai usar quem, meu irmão? A coluna do templo? Ele vai usar a coluna do templo? Ele vai usar, somos nós mesmos, somos nós que temos que buscar. Somos nós que temos que entrar no nosso quarto, se encher da presença do Espírito Santo, porque a glória de Deus, o poder de Deus vai fazer com que tenhamos o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. É isso que Deus quer. É isso que Deus nesta manhã na escola bíblica dominical, Ele nos direcionou. Ele usou a vida desse autor, Ele usou o nosso ministério, Ele usou a vida dos superintendentes, para que hoje, nesta manhã, falássemos acerca dos dons de poder e dizer, meu irmão, que a igreja de Cristo, ela precisa se preocupar. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo que é você, começa a se preocupar um pouco mais com as coisas espirituais. Sai um pouco desse foco desse mundo, sai um pouco desse foco de soberba, de querer se aparecer. Moisés, ele deixou palácio, deixou exércitos, deixou riqueza, queria ser maltratado com o povo de Deus por causa da sua fé. Um rapaz totalmente espiritual. Às vezes a gente quer holofote, às vezes a gente quer ser bajulado, às vezes a gente quer chamar atenção, às vezes nós queremos ser melhor que o outro.
Queridos, isso é um roubo do diabo nas nossas vidas. Precisamos ter o despertamento e começar a fazer as coisas vendo o sobrenatural, porque os dons de poder, para que você tenha o dom da cura, para que você tenha os dons de curar, para que você tenha os dons de operação de maravilhas, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Desde já o meu tempo já foi. Eu agradeço ao nosso pastor presidente, ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Osmar Goulart, aos nossos superintendentes, pastor Marcos Salinas e o nosso Marco Antônio Lemes, nosso amigão, pelo convite e pela oportunidade. Deus abençoe, meus irmãos.